Om Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Gurajmeti Muti Veda Vibhagne Vyoma Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Gocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatoshma Om Shanti 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 Namastê. Conforme eu tinha adiantado para quem chegou no comecinho, nós estamos acompanhando a página 41 do livro físico, no item 6. Esse é o Ishavasya ou Ishavasya Upanishad. Item 6. A pessoa que vê todos os seres no Atma e o Atma em todos os seres, devido a essa visão, não precisa se proteger do que quer que seja, entre parênteses. Para quem está ouvindo pela primeira vez, essa expressão, Atma, significa a alma, o ser. Então, uma vez que nós conseguimos enxergar os seres, né, todos os seres, ou seja, tudo que está manifestado aqui como objetos, né, dentro desse princípio do Atma, né, que é o ser maior, que é a alma, o espírito, enfim, existem N substantivos aí que correspondem, né? Mas Atma é o princípio maior, é o princípio que nos conecta com o que somos verdadeiramente, tá? Então, se a gente consegue enxergar os seres dentro disso e isso dentro dos seres, né? Nós conseguimos verdadeiramente reconhecer o sagrado que habita em todos nós, né? E nos reconhecermos como uma coisa só. Então, naturalmente, isso faz com que nós não tenhamos um senso de autopreservação, né? Porque esse senso de autopreservação provê do senso de individualidade, que é uma das primeiras ignorâncias dos seres humanos, né? Do jiva, do ser que experiencia. Então, nós estamos identificados, na maioria das vezes, nesse complexo corpo-mente que está individualizado nessa manifestação, né? Porém, quando a gente consegue extrapolar, né, essa ideia do ser individualizado para algo que é transpessoal, né, que é o Atma, a gente consegue perceber que é tudo uma coisa só. E uma vez que a gente percebe que somos uma coisa só, que é Brahman, né, que é o manifesto, que Brahman existe em nós e que nós existimos em Brahman, nós deixamos de nos preocupar com uma série de coisas, né? Nós deixamos de ter esse senso de individualidade e, naturalmente, de autopreservação, né? Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma necessidade muito grande de sentir seguro, né? Então, hoje em dia, inclusive, nós temos aí o mercado da segurança, né? Os itens de segurança cada vez mais crescentes, porque existe um cenário instalado de violência, né? Que é inegável, de vandalismo, enfim. E então tem pessoas que percorrem esse caminho de uma forma infindável. Então, vai só sofisticando, né? O nível de proteção
que se instala ali, porque tudo muda, né? Cada vez tem uma coisa nova para tentar nos convencer de que daquele modo nós estamos protegidos. Mas existem vários fenômenos, né, que são capazes de acontecer driblando todos esses dispositivos de segurança, né? Então, quando a gente consegue perceber que existe algo maior que determina a nosso tempo na Terra, né? Nossa imersão aqui, nossa jornada, a gente deixa de acreditar que um dispositivo de segurança pode verdadeiramente nos colocar em um modo seguro, né? Então, nós deixamos de percorrer caminhos de buscas infundadas, né? De buscas exteriores, de dispositivos, de coisas que vão trazer para a gente uma pseudo-segurança. Isso para tudo, tá? Porque uma das buscas do ser humano é pela segurança, né? Essa segurança não é só patrimonial e nem física. É uma segurança emocional, a segurança financeira, enfim, tem N tipos de segurança. E é uma das primeiras buscas dos seres humanos, né? Porque naturalmente nós temos esse senso de preservação, de autopreservação. Mas quando a gente consegue perceber que existe algo que está além disso, a gente tende a ficar mais acolhedor com o campo, entender que o campo determina as coisas como elas precisam ser, né? E a gente não entra na paranoia de acreditar que determinada coisa é capaz, né? Determinada coisa, que eu digo exatamente isso, nesse contexto de objeto, é capaz de me transferir uma segurança, de me preservar de uma abreviação da minha vida, por exemplo, né? Quem abrevia o nosso tempo na experiência da Terra é Ishvara, né? É o Criador, e não o ladrão, enfim, a bala perdida. Não é isso. Existem contextos que acontecem para nos tirar de dentro desse cenário que a gente está manifestado, né? E, inclusive, eu estava lembrando agora dessa fala que quem acompanha a Bhagavad Gita, né? É, vocês vão ver, quem ainda não viu, que uma das preocupações de Arjuna era que ele estava no meio de uma guerra. Então, quem nunca ouviu falar, né? Bhagavad Gita se constrói dentro de um cenário bélico. Então, onde duas famílias, onde dois lados de uma mesma família estão guerreando, né? E Arjuna fica desanimado com aquele cenário, né? Porque é muito triste você ver os seus membros, os seus entes queridos, e no outro lado, né, da guerra, guerreando contra você, né? E ele fala com Krishna, né, que é a representação de Ishvara naquele momento. Krishna fala: antes mesmo dessa guerra, todos os que vão morrer aqui já estão mortos. Isso vai só manifestar, né? Mas essa morte já existe. Então, é uma ilusão você achar que é você que vai matar um desses membros aqui, né, da sua família. Porque eu já matei. Antes de você matar, eu já matei, né? Então, aqui nós estamos manifestados e somos instrumentos de certas manifestações que, obviamente, estão diretamente ligadas com o nosso exercício da nossa verdade, com o nosso exercício de discernimento, de discriminação. E justamente esse exercício de discernimento e discriminação deu a Arjuna esse privilégio de conhecer a verdade através dos olhos das palavras de Krishna, né? Porque ele estava ali entendendo que aquela guerra era absurda, era completamente fora da casinha, no contexto da não violência, do princípio. Ele já tinha todos esses princípios arraigados, estava dentro de um cenário totalmente incoerente para ele e para o nível dele de conhecimento, né? E aí, por conta disso, Arjuna, Krishna é generoso e entrega para ele toda a verdade que está por trás daquele cenário, né? Então, uma das coisas que coloca Arjuna nessa condição
é justamente essa capacidade de reconhecer o Atma naqueles parentes dele, né? E em todos os outros seres que estavam ali. Então ele conseguia enxergar que eles eram além daquilo e que não fazia sentido nenhum eles entrarem em guerra ou terem uma manifestação de violência, né? Então, quando a gente consegue perceber, a gente não precisa se proteger. Então, aqui é o contexto, né? Você não precisa se proteger do que quer que seja. E também não tem motivação nenhuma de atacar o que quer que seja, né? Porque é tudo uma coisa só. É atingido quem golpeia, porque somos um só corpo dentro do princípio do Atma, tá? Então, a ideia que está por trás disso é essa, do item 6. Então, partindo aqui para o item 7, lembrando o nosso combinado, que a qualquer tempo vocês podem erguer a mão aqui no virtual, colocar a mãozinha virtual, para trazer um complemento ou uma dúvida, qualquer coisa que seja, né? Porque esse é um contexto de compartilhado. Então, nós estamos num estudo compartilhado. Diga, Matheus. Então, né, você abordando essa questão da segurança, me veio de que nessa questão de deixar o carro parado na rua, por exemplo, né, Aham, de que no final das contas é Deus que decide se ele vai ser roubado ou não, né? Você é. pode colocar 30 alarmes, pode passar ladrão, pode passar pouco ladrão, pode ser 3, 4, 5 da manhã, você pode deixar o carro trancado, destrancado, é Deus que vai decidir. Se Deus quiser que seu carro seja roubado naquele dia, não vai importar quantos alarmes você colocar. Vai vir um ladrão que manja ou que vai vir um cara que vai botar numa Kombi e vai levar. Então essa sensação de segurança, né, de tentar controlar as coisas, de fato não existe. Você sabe que você me fez lembrar de um episódio muito surreal que aconteceu aqui na Arca. Bom, primeiro que só de você falar isso, o Cris já mexeu no cabelo assim, ó, porque dá paura, porque ele trabalhou com segurança a vida inteira e ele morre com a gente, assim, aqui em casa ele quer morrer com as coisas, com as peripécias, de vez em quando a gente apronta, né? Mas antes, fora nós, né, fora as doideiras que a gente tem aqui das atitudes, teve um episódio muito surreal que aconteceu, que foi há 2 anos atrás, mais ou menos. A gente conheceu um amigo do Acre, que é um feitor de medicina, que até hoje a família dele fornece medicina para a gente, né? E a gente conheceu quando a gente estava lá. E foi tão legal essa conexão e tal, que a gente marcou de se encontrar quando ele viesse a São Paulo. E ele veio para São Paulo, e era justamente no final de semana que tinha um ritual. E a gente falou, pô, Davi, que legal, você vai vir bem num dia de ritual na pirâmide, você vai conhecer a pirâmide, então vem e tal. E ele tocava violão lindamente, tocava djembe e tal, daí ele veio todo empolgado com os instrumentos dele, um violão estimado, assim, uma coisa que ele tinha, uma estima especial, roupas de todos os tipos e tal, e tinha praticamente uma mudança dentro do carro dele, que é uma caminhonete, acho que era Dakota, eu não lembro exatamente, assim, a marca da caminhonete, mas era uma caminhonete tipo ano 2012, 2015, sei lá, a gente estava em 2018, 2019, 2020, por aí. E aí ele parou aqui, e era um ritual, chamava Ritual do Desapego. E a gente fazia de vez em quando rituais do desapego, né? E aí a gente falando, pô, você tem uma caçamba grandona, né? Vamos combinar então de colocar todas as coisas. E ele estava aqui há um tempo, a gente conversando um tempão e tal, passou rapé e tal. E aí eu falei, ô, Davi, vamos organizar as coisas lá na sua caçamba? Porque fica melhor, porque daí a gente pode ir mais confortável no carro e tal, né? A gente pode até levar mais gente. Tá bom. Eis que a gente sai lá para organizar as coisas, cadê a caçamba? Cadê a caminhonete? Né? Não tinha. Roubaram a caminhonete dele na frente de casa. E assim, com alarme, com o sistema XYZ lá de cortar combustível, aquelas coisas todas, né? E na hora, eu fiquei assim, atônita, sem palavras, porque a gente já tinha feito N vezes de parar o carro aberto na frente de casa e nunca aconteceu nada, né, com o nosso carro. E aí eu falei, meu Deus, Davi, o que que aconteceu? Ele, um milagre.
graças a Deus, essa caminhonete só me dá trabalho. Eu vou conseguir agora o seguro dela. E então eu tô dando graças a Deus. Daí a gente olhou e falou, meu, bem-vindo ao ritual do desapego. Aí ele ligou para a mulher dele e falou, você não vai acreditar, eu tô aqui em São Paulo e roubaram a caminhonete, kkk, e morria de rir, e tava feliz da vida. E a gente assim, a única coisa que ele se lamentou por fim foi o djembe e o violão, que acabaram indo de brinde lá pro ladrão, né? Mas de resto, ele deu graças a Deus porque era uma caminhonete que era super problemática, vivia dando problema e era importada e era super caro para trocar as peças e sempre tinha que pagar o negócio do seguro e tal. E ele falou que eu estava cansado, não tinha mais o que fazer com essa caminhonete e eu não conseguia passar para frente, que era muito cara e tal. Enfim, ele recebeu o valor, né, na mesma semana, o valor integral da caminhonete para comprar um outro carro e foi um milagre para ele, uma libertação, sabe? Então, é muito doido, né? Que a gente fica apegado no sentido da segurança e acaba que não considera, né, o contexto e acaba sendo bom para ele. Então, sim, e aí, assim, a gente pensou, né? Falou, caramba, várias vezes o carro ficou aí aberto, podia entrar e fazer o que quiser, não tinha nada desse negócio de cortar combustível, nenhum dispositivo de nada, e nunca aconteceu, né? Então, não tem como a gente prever, é uma grande ilusão tentar prever isso, né? Assim como todas as outras coisas que acontecem na nossa vida. Diga, Cris. É isso, né? A minha área, ela tem que fazer um cabo de guerra com Ishvara, com Deus, né? Porque a gente tem que trabalhar com um processo que a gente chama de disaster recovery. Porque o valor da informação, ele é inestimável para uma corporação. E a gente tem que preparar todo o ambiente para uma corporação, caso sofra qualquer desastre, seja um ataque de vírus, né, um ambiente físico que foi impactado, se é uma planta, pegou fogo na planta, rapidamente a área de TI tem que ter já um plano montado, testado, para que ele volte a estar disponível, né? Bom, enfim, dá para imaginar essa loucura, né? E a gente tem visto muito recentemente, as empresas investem milhões, milhões. Quanto maior, mais milhõezinhos eles investem. E você vê empresas do tamanho de uma JBS, Americanas.com, putz, tem uma lista grande aqui, né? Que foram totalmente impactadas. A Microsoft foi atacada, né? Toda poderosa foi atacada. E é exatamente nesse sentido, que a gente vive, é um jogo de gato e rato, né? A gente está sempre correndo atrás para fechar os buracos e os caras descobrindo buracos novos, né? E é um processo interessante, porque isso causa um nível de tensão nos profissionais surreal, é surreal. Porque o que a gente faz de errado ou uma falha nossa impacta a corporação toda, né? Então é muito sensível. Só que a gente fica com a gente é ensinado a pensar que a gente está no controle deste processo, né? E hoje não. Hoje o máximo que vai acontecer é a informação para mim, né? Neste processo de reconstrução. Quando acontece, não aconteceu, graças a Deus, continue não acontecendo, Richard, me dá uma força aí, né? Mas a gente desapega, porque não tem o que fazer, não tem. Você só tem que estar com um bom plano e acolher aquilo. E é muito interessante porque é o que acontece na nossa vida no dia a dia, né? Você falou aí da caminhonete, né? Ok, ele estava no desejo daquilo, mas e se não tivesse, né? Eu já passei por isso. Uma vez eu tinha um carro novinho, comprei ele zero, estou saindo do restaurante com dois funcionários, e aí eu vejo o cara entrando no carro e saindo. E eu não tinha dinheiro para seguro na época. Ou tinha, nem lembro, enfim. Né? Não, tinha seguro, tinha seguro. Mas aí eu falei, olha, estão roubando o carro. E eles, nossa, liga, deixa eu levar o carro. Você acha que eu vou correr atrás do cara? Deixa ele ir embora. E eu nem tinha essa visão. Mas é essa certeza, né? Quando a gente vai vivendo no dia a dia, principalmente com bem material, é muito fácil a gente desapegar do resultado, né? Sim. Ou relativamente fácil. Mas o desafio é quando a gente começa a falar de pessoas, relacionamento, quanto mais próximo desse círculo, né?
como a gente atribui, e é interessante refletir, porque a gente começa a perceber que a gente atribui valor diferente, mas qualquer membro da nossa família, marido, filho, esposa, enfim, o que for, ele também é um objeto. Mas a gente acaba ressignificando isso. Não, eu posso perder meu carro, eu posso ter informação da empresa, mas o meu filho, a minha esposa, a minha mãe, na verdade não, né? É tudo só objeto, né? Porque eles estão apenas. O objeto está na minha vida, um filho está na minha vida, uma mãe está na minha vida. Então é muito interessante este processo de construção ou de desconstrução dessa visão e, e ressignificando essa forma de se relacionar com as pessoas. E a galera do outro lado da polaridade também, né? Tem que ser considerada. Por exemplo, a gente tem que reconhecer o Atman no hacker, né? O hacker também está no Atman. E a inteligência que ele recebe também é de Ishvara, porque ele também é a manifestação de Ishvara, né? Então, Danadinho. Eu vou falar com é eles. Brahman também. Olha que interessante. Meu. E é assim, né? E todo o contexto que a gente está vivendo do Vedanta, de uma maneira geral, diz respeito à discriminação dos nossos desejos e aversões, né? Então, é muito fácil criar o desejo de proteger a família e ter aversão ao hacker que me deixa me sentir desprotegido. Só que nem uma coisa nem outra é produtiva, né? Para o nosso processo de busca do ser e da libertação de todos esses desejos e aversões que nos remetem para o sofrimento, porque é inevitável, né? É um processo natural que nos conduz para sofrimento, quer seja pelo apego, quer seja pela aversão. Alguém mais quer falar sobre isso? Então, a Gabi. Vamos lá, Gabi. Hoje meu nome tá certo, né? Hoje tá certo. Então, eu acho que assim, uma das coisas que para mim tem sido um pouco difícil nesse caminho do Vedanta e desses estudos é justamente você reconhecer também no outro aquele que está fazendo mal para você ou que está fazendo algo que prejudique outras pessoas, sei lá, um ladrão que te roubou, entendeu? Para mim é difícil ainda isso. Não sei se eu vou conseguir algum dia mudar essa percepção, porque eu sempre tento pensar assim, bom, se a pessoa roubou, sei lá, ela teve um motivo dela, mas ainda assim, na minha concepção, isso é errado. Então, como que eu consigo reconhecer isso na pessoa? E é até coincidência ou não, na iniciação do Kriya Yoga, o John falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu sempre lembro quando eu me coloco nessa situação. Ele fala assim, se você olha para o outro e você não reconhece Deus, ou se você olha no espelho e não reconhece Deus, você olha para uma pessoa e não acha essa pessoa bonita, será que você está entendendo certo o significado de Deus? Porque você tem que reconhecer no outro. Quando alguém falou assim, mas isso eu não acho isso bonito, ou não acho a pessoa bonita, ou não é um padrão de beleza. Quem que dita isso? Não importa. Todo mundo é um reflexo, né, de Deus. Então, eu fico tentando, sabe? Falando, nossa, será que algum dia eu vou conseguir, nessas situações muito graves, assim, de que pessoas que cometem crimes, ou, entendeu? Por menor ou maiores que sejam, reconhecer Deus nessas pessoas é uma coisa que às vezes eu penso, sabe? Então, para mim é um pouco difícil ainda essa concepção. Eu diria que para você e para toda a torcida do mundo, né? Para toda a torcida vedantina. Eu acho que, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, a gente tem os nossos pontos, né? Então, tem gente que tem com a família, fala, mas eu não consigo separar minha família disso. O próprio Arjuna sofreu, né? Ele que era considerado um exemplo de buscador, né? Alguém, um devoto legítimo,
ele sofreu, imagina a gente que acabou de se encontrar com o Vedanta, que está aprendendo agora esses princípios, né? Então, é natural que cada um de nós nos deparemos com dificuldades que são vinculadas ao nosso samskara, que é a nossa programação, né? Aquilo que a gente traz de vidas e vidas. Então, esses sanskaras, eles vão nos remeter aos nossos vasanas, que são as nossas preferências. E aí, se a gente tem preferência por família, a gente vai ter dificuldade de tirar a família dentro desse contexto aqui, da neutralidade, né? Se a gente tem preferência por qualquer outra coisa, por poder, por coisas materiais, né? Aquisições, enfim. Tem gente que, a gente inclusive conhece uma pessoa que diz que estuda o Vedanta há 30 anos e tem um apego material fora do comum. Então, e essa semana mesmo ele falou, poxa, eu estou sentindo que faz 30 anos que eu estou perdendo tempo, porque eu não consigo me desvencilhar dessa coisa dos bens materiais, desses apegos, né? Então, ele ainda não teve essa discriminação, né, mais forte do que o Vassana dele. A discriminação dele ainda não superou a força do Vassana dele, da programação, da preferência dele, da busca dele por riqueza, por poder aquisitivo, né? E a gente não sabe, não tem como a gente dizer de onde vem, qual é a força desse samskara, dessa programação. Quantas e quantas vidas esses vasanas estão sendo colecionados e repetidos e reforçados, né? E de repente é a primeira vez que ele se encontra com essa verdade do Vedanta e dentro dele existe uma guerra, né? Mas dentro de cada um de nós existe uma guerra. Para alguns fica mais claro e para outros menos, né? Agora, já é uma boa notícia você saber discernir, né? Falar, puxa, isso aqui eu ainda tenho dificuldade. Então, muito embora algumas Prakaranagranthas, né, que são as escrituras, os materiais de apoio do Vedanta, né, que são alguns livros, inclusive o Essência da Iluminação, embora eles tragam uma sequência, uma coleção ali, quase que um checklist do que a gente precisa ter para ser um buscador, ainda assim, não existe em nenhum lugar escrito que a gente tem que gabaritar tudo isso para agora, né? A gente precisa saber o caminho e precisa saber caminhar esse caminho, viver o hoje e usufruir dessa capacidade discriminativa que a gente tem agora, porque a ignorância também é uma bênção, né? A ignorância também nos protege de algumas decisões que a gente precisa tomar quando a gente deixa de ser ignorante, né? Então, tem certas coisas que a gente fala, puxa vida, quando eu não sabia disso era mais fácil, né? Porque eu não precisava ter que me desvencilhar desse bendito vício, dessa bendita programação. E agora? Não tem nem como eu dar de louca, né? Não tem como fazer a egípcia. Eu já estou sabendo que não vai rolar eu carregar isso na minha mochila mais. Então, não tem mais desculpa. Então, assim, eu acho que Ishvara é muito generoso com a gente, sabe? O Criador, né? Ishvara, para quem não sabe, é o Criador dessa manifestação aqui da Terra. E ele é muito generoso. Então, ele traz para a gente, em doses homeopáticas, né? E crescentes e constantes, essa capacidade discriminativa dentro da nossa medida de mudança. Então, se você já está tendo consciência disso, Gabi, é porque você já está apta a iniciar esse processo de mudança. Se isso vai acontecer hoje, amanhã, ou daqui 3 semanas, ou daqui 3 anos, ou daqui 30 anos, a gente não tem nenhum tipo de garantia. Justamente porque isso faz parte do processo do Karma Yoga, né? Da yoga
do buscador, aquele que faz a ação, que toma as ações corretas. Então, os Karma Yogis, que somos todos nós, porque, embora nós estejamos aqui buscando conhecimento, inevitavelmente a gente tem que pegar esse conhecimento e colocar em prática. Pegar esse conhecimento e colocar em prática se chama Karma Yoga, tá? Para quem ainda não conseguiu assimilar esse conceito. Então, eu preciso tomar ações no meu dia a dia. Claro, eu estou manifestada. A partir do momento que eu abro o olho, naturalmente eu vou passar por uma série de tomadas de decisões durante o meu dia. E meu objetivo é que essas tomadas de decisões estejam mais próximas daquilo que eu estou reconhecendo como minha verdade, né? Um pouco a cada dia. Então, um checklist é bom para dar uma referência, mas isso não pode nos colocar num lugar de obrigação de fazer essa mudança da noite para o dia. Embora isso possa ser, sim, o nosso objeto de busca, né? A gente conseguir acelerar, quanto mais, melhor, né? Quanto mais a gente conseguir acelerar, melhor para a gente. Mas existe uma condição última dentro dessa situação da busca, que é a graça de Ishvara, né? Então, ele tem que nos dar a graça da libertação, a graça da transmutação. Então, tudo também depende dele, porque nós somos ele, né? Então, assim, o ideal, Gabi, é você não se apegar ao drama que remonta a essa situação, sabe? E sim, se permitir olhar para a sua capacidade discriminativa e elaborar e executar aquilo que está no seu alcance hoje, aquilo que você consegue agora. Porque é a mesma coisa que a gente querer chegar no primeiro ano de CrossFit, né, e fazer todas as atividades lá no nível máximo de carga. O Vedanta é um exercício que exige musculatura emocional e discriminativa, da mesma maneira que o CrossFit exige musculatura física, né? Então, essa musculatura, inclusive, segundo a própria tradição do Paramparam, que é o exercício de repasse de conhecimento, dura no mínimo 12 anos. Então, segundo a tradição do Paramparam, a gente precisa de no mínimo 12 anos para realmente assimilar na totalidade o que é Vedanta. Porém, com 2 anos de busca, eu já consigo fazer algumas mudanças na minha vida, né? Eleger outras formas de executar, outras manifestações, outras formas de reagir. Então, os 12 anos começam desde o primeiro dia, né? E aí, assim, tem gente aqui que pode despertar para essa vontade, esse desejo de seguir o Paramparam, ou seja, de se formar professor de Vedanta para dar continuidade a esse conhecimento para outras pessoas, né? E tem gente que não, tem gente que vai passar 30 anos aqui, ou o resto da vida, somente fazendo o seu exercício diário de discriminação, né? Então, é isso. Vamos, embora essa questão ainda esteja distante para a gente em vários aspectos, né? De reconhecer Deus, o Atma e todos os seres, se a gente começa a fazer isso com uma pessoa diferente a cada X tempos, isso já é um grande feito, né? Se eu escolho, por exemplo, deixar de ter preconceito com determinada raça ou determinada orientação sexual, por exemplo, já é um grande feito, né? Porque tem gente que acha que não tem, mas tem o preconceito velado. Então tem um monte de coisa que dá para a gente mudar com determinada classe social, né? Dá para a gente ter uma série de mudanças aí no nosso dia a dia, silenciosas, mas muito, muito relevantes. E isso exige discriminação e auto-olhar o tempo todo, né? Mas essa discriminação é a discriminação de conseguir reconhecer todas as coisas, e não é uma discriminação no sentido pejorativo, né? De, ai, meu Deus do céu, ainda não consigo fazer tal coisa. Olhar o copo cheio da coisa, sabe? Eu acho que é importante, porque eu acredito verdadeiramente que o Vedanta é uma grande bênção.
para aqueles que conseguem acessá-lo. Porque se a gente fala de Vedanta, inclusive vocês, né, uma parte de vocês, quando ouviu pela primeira vez, assim como eu, era uma coisa completamente fora do nosso conhecimento, né? A gente era completamente ignorante do que era Vedanta até bem pouco tempo atrás, e agora a gente já sabe, e agora a gente já tem acesso a esse conhecimento. Então, eu sinto que somente o acesso ao Vedanta já é um grande feito, já significa uma coisa bem relevante para o nosso caminho, sabe? Porque é um sinal de merecimento. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Por tudo que o Vedanta já proporcionou para mim nesses quase 3 anos aí, que foram é um tempo super curto, mas de uma contribuição absurda, né? Então, vamos nos colocar nesse lugar, assim, de aprendizes, que eu acho que somos eternamente, né, nessa condição humana, e deixa rolar, não se preocupe com o que ainda não dá para fazer, sabe? Olha para o que já dá para fazer, que eu acho que é um caminho de construção aí. Mais alguém? E aí, Cid? Olá, boa noite. De novo, boa noite. Obrigado. Não, eu só fiquei pensando aqui, quando a Gabi falou isso, me tocou, assim, porque pensando na minha própria experiência, né? É, entendo perfeitamente, né? Tem gente que a gente olha e fala, cara, esse aí, esse aí não pode ser divino, né? Porque ô criatura miserável. Mas, assim, uma coisa que tem acontecido comigo, na minha experiência, desde que eu comecei a consagrar ayahuasca, foi o primeiro, já começou a acontecer isso, né? Você tem essa experiência de conexão, né? De amor, tal. Eu percebi que logo depois, os primeiros rituais, assim, né? Eu chegava em casa no dia seguinte, pegava o celular para ver, sei lá, o Instagram, uma coisa assim, e eu percebi que eu estava muito mais amoroso no sentido de não ficar julgando, né? Que a gente fica naquela coisinha ali, um post atrás do outro, e nesse estado amoroso eu percebi que eu não julgava como normalmente eu julgava. E eu julgava muito, sabe? Calado, mas assim, você vê uma coisa, emite julgamento, vê outra, emite julgamento, né? Imediatamente, tipo, nossa, que cara metido, nossa, que menina burra, nossa, que, sabe? Aquela chatice, aquela... E aí eu percebi que eu estava muito tranquilo, que eu olhava e falava, tudo bem, sabe? Eu não estava julgando tanto. Aí eu comecei a perceber, falei, bom, acho que estou ficando um pouquinho melhor, né? E, junto com isso, o exercício da autocrítica também, né? Que a ayahuasca te dá de... Você começa a ver os seus defeitos e querer melhorar. Com isso, você fica mais generoso com os defeitos dos outros, né? O Vedanta veio... Estou começando aqui a fazer as aulas, mas estou há um tempo aí estudando sozinho e tal. E as coisas se juntam muito bem, realmente, né, Thaís? É um instrumento maravilhoso, assim, para mim foi para entender a experiência da ayahuasca e tudo isso. E essa coisa da discriminação, eu fiquei pensando agora com a Gabi. Quando você olha para os seus defeitos, você fica mais tolerante com os defeitos dos outros, claro, né? Então, assim, pega, sei lá, um Bolsonaro da vida, uma pessoa que fala é o anticristo, né? Claro, é um exemplo extremo, ou, enfim, um assassino, uma pessoa assim. Mas na medida que você percebe que você também tem, né, os seus defeitos, alguns, né, extremados ou tal, você consegue entender que outras pessoas tenham em doses maiores, né? Enfim, só para dizer que essas duas coisas têm me permitido ser mais compreensível, mais generoso, realmente, né? Entender que, enfim, a pessoa só está numa sombra terrível, né? E outra coisa, e perceber o quanto essas pessoas sofrem, né? Não tenho dúvida, eu passei a ter uma certeza disso, sabe? Né? De que é uma pessoa que é capaz de ações tão, né? Enfim, de tanta maldade, obviamente ela sofre. Eu duvido que as pessoas estejam se regozijando com a sua maldade, sabe? É um desequilíbrio completo, né? É um desequilíbrio completo. E eu digo que o sofrimento, ele está sempre proporcional à frequência da pessoa, né? Então, por exemplo, para uma pessoa que não passa por um super sofrimento, mas ao mesmo tempo não comete grandes
vacilos, vamos falar dessa linguagem, esses sofrimentos que vêm são proporcionais à bondade dela, né? Mas, ao mesmo tempo, como sendo antagônicos, causam dor equivalente do que o cara que está vivendo um sofrimento X, mas está mandando matar gente, tá? Enfim. E uma boa referência, né, para o Vedanta é sempre o princípio da não violência, porque é o primeiro princípio, né? Então, é uma ilustração que eu uso porque é o primeiro princípio. Mas, por exemplo, eu estou aqui, eu não tenho coragem de matar uma barata, né? O sofrimento vai vir para mim do mesmo jeito? Vai vir para mim do tamanho dos meus apegos, do tamanho das minhas aversões, né? Para mim, a própria barata que aparece é um sofrimento, porque eu não tenho coragem de matar e aí eu tenho que conviver com a barata, né? Então, assim, da mesma maneira, tem outro cara que vai mandar matar, ou que vai matar, e que vai sonhar todo dia com aquele cara que matou, e que vai entrar no sofrimento de uma coisa absurda, né? Mental, emocional, por conta dessa ação superlativa, né? Então, dentro desse contexto, a gente enxerga o Bolsonaro, ele é superlativo em uma série de coisas, né? Ele traz com muita veemência uma série de manifestações, assim, sobre negros, sobre mulheres, sobre, enfim, uma série de coisas, né? Sobre o próprio Covid, o sofrimento das pessoas e tal. Só que tem outro lado da questão, que ele mostra isso com toda a clareza, né? E existem outros candidatos que não mostram, mas que têm as suas características, seus vasanas, porque é coisa de ser humano, né? E ambos estão conectados com uma frequência da política que tem seus dois lados muito, né, extremados também. Então, a política é um ótimo cenário para a gente exercitar essa equanimidade, né? Essa tranquilidade. E aí é interessante porque, assim, todos nós vamos sintonizar os nossos desejos e aversões dentro da nossa característica, do nosso samskara, né, dos nossos vasanas. Você, por exemplo, é uma pessoa erudita, é uma pessoa intelectual, que tem um vasana pela intelectualidade, né? Então, é interessante, você trouxe dois exemplos que são totalmente sintonizados a essa frequência, né? Uma pessoa é metida, a outra é burra, né? Então, tipo, o metido é porque provavelmente quer saber mais do que você sabe, né? E a burra é porque não sabe nada do que você sabe. Mas é tudo é parte de um princípio da nossa referência, né? Então, se você tem essa tendência de intelectualizar, de enxergar as coisas por esse prisma, né, do intelecto. E tem gente que critica outras pessoas nas redes sociais por motivos completamente distintos dos seus, né? Rede social também é um ótimo cenário para exercitar a equanimidade. Então, tudo isso, né, todos esses cenários do dia a dia, eles são perfeitos para a gente fazer esse exercício. E é muito legal quando a gente consegue perceber esses efeitos colaterais positivos, né, do conhecimento. Eu acho também, que eu concordo contigo, que o conhecimento ele aumenta muito a nossa misericórdia, né? Que para mim, misericórdia é ser cordial à miséria do outro, né? Que somos todos miseráveis, de alguma maneira. Então, aumenta essa cordialidade, né? Fala, vixe, olha, ele está em sofrimento. Uma pessoa que manifesta algo de uma forma tão violenta assim, está em sofrimento, porque não é normal. Ou então, uma pessoa que está tão descolada da realidade assim, na rede social, está em sofrimento, porque não é normal, né? Então, a gente consegue reconhecer esses estados de sofrimento, né? E por reconhecer, a gente acolhe de uma forma diferente. Então, essa é uma das belezas mesmo do Vedanta. Muito legal. Só falar uma última coisa com relação a redes sociais, que foi muito engraçado também. Eu comecei enfim, estou, né, há um tempo aí tentando depurar, né, assim, minha vida, né, trocar os hábitos ruins que eu tinha por hábitos bons e, né, ficar mais tranquilo, estudar, fazer minhas coisas, me dedicar à casa, minha filha. E uma coisa que, dentre os muitos vícios que eu tinha,
Um deles é justamente esse de rede social, né? De passar horas ali vendo e tal. E esse não conseguia, me livrei de vários, mas esse, né, todos nós quase, né? Ficamos ali muito tempo e tal. Aí tentava ficar menos tempo e tal. Até que há pouco tempo minha conta foi invadida, roubaram minha conta. Não tenho mais. E aí eu fiquei, no começo, sofri, né? Porque a gente é um vício, o negócio, você perde o negócio. Fiquei assim, uma semana em crise de abstinência, praticamente. Eu sabia que eu não tinha mais Instagram, mas eu pegava para abrir. Aí uma hora eu falei, bom, veio por algum motivo, né? Larguei, não tenho mais Instagram. E pronto, entendeu? Que se dane isso aí. Usar meu tempo para outras coisas, usar meu tempo para outras coisas. E o hacker que roubou sua conta também é Ishura. Pois é. Pois é. Muito bom. Mas, É interessantíssimo, né? A gente conseguir perceber essas nuances todas, né? É muito rico esse cenário que a gente vive. O tempo todo tem tudo para a gente observar a esse respeito, né? Então a gente sintoniza essa observação de acordo com a nossa intenção, com a nossa busca real, né? E aí vai mudando. Quando que antes de você conhecer o Vedanta, você poderia cogitar essa possibilidade, né? Pode ter sido algum sinal, aconteceu por algum motivo, né? A tendência de você ficar indignado. Não, ia ficar revoltado, reclamando, Indignado, né? xingando. É isso, e é sempre sobre isso. Então, o item 7 aqui, gente, só pra gente, eu acho que dá pra gente finalizar essa página, tá? Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, ergue a mão aí. Eu vou ler o item 7 porque tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora, tá? Quando, para o sábio que vê a unidade, todos os seres se tornam o próprio Atman, qual a ilusão? Qual o sofrimento? Então, uma vez que a gente sabe que todos somos o Atman, né? Todos somos seres além de humanos, né? Por que mais que resta para a gente? De que ilusão que resta a gente sustentar, nutrir, né? E dentro desse contexto, dessa ilusão, o que mais pode nos causar sofrimento? Se a gente não nutre mais ilusões, que tipo de sofrimento pode aparecer? Né? Então, o sábio, que somos todos nós, né, essa condição que estamos buscando de sabedoria, de vida, de discriminação, ele vai atingir esse patamar, né, de enxergar a unidade. Então, naturalmente, quando todos os seres se tornam o próprio Atma, não existe mais ilusão, não existe mais sofrimento. Né? Qual a ilusão? Qual o sofrimento? O que resta quando eu sei que não existe mais nada a se esperar, né? A se construir e a se decepcionar? Porque o sofrimento vem de uma decepção, de uma expectativa, né? Que eu construí ignorantemente, porque não tem como eu fazer qualquer construção de expectativa sem ser na base da ignorância. Né? Porque o outro sou eu, e somos uma coisa só e estamos em pé de igualdade nesse universo que parece real, né? Que é quase real e tem tudo para nos convencer que é real, mas não é. Então, quando eu me vejo nessa condição de vulnerabilidade, estando sempre atraído dessas façanhas de Maia, né, da própria ilusão, e eu consigo ainda assim reconhecer que somos uma coisa só, eu vou migrando para esse estado de sabedoria, naturalmente. E aí, naturalmente, ilusão e sofrimento vão deixando de existir, vão se dissipando. Ok? O item 8, ele é refulgente. Ele quem? A consciência, tá? Está entre colchetes aqui. Sem corpo, sem ferida, sem nervos, puro. Não é afetado por papa e punha. E tudo permeia. É o onisciente, Ishvara, Senhor de todas as mentes, transcendente, por si mesmo existente. Ele delegou adequadamente as tarefas aos devatas. Então,
o que é papa aqui, né? E punha. Acho que eu falei na semana passada, mas eu repito. Papa é o karma ruim. Então, quando a gente comete uma ação, uma má ação, uma ação inadequada de acordo com o Dharma, né? Que é a ação correta, que é o caminho, né? O caminho certo, o caminho da iluminação, eu vou naturalmente adquirir um saldo negativo ali de karma, tá? Então, é o karma negativo, papa karma. E também eu tenho, do outro lado, punya karma, que é o contrário, o bom karma, tá? Ambos, papa e punya, eles têm um serviço, né? Eles têm uma função de nos trazer ao jogo de soma zero. Por que eu digo isso? Porque papa e punya, eles têm que estar em equilíbrio. E para a gente conseguir sair desse ciclo reencarnatório, que é chamado de roda de samsara, a gente tem que zerar essa conta. Então, temos que ter punya equivalente ao papa. Tá? Então, qual que é o nosso papel aqui? Por que a gente está nesse ciclo reencarnatório? Porque provavelmente nós estivemos fechando a conta negativa nas últimas vidas. E aí a gente vem aqui produzir mais punha para zerar a conta. Então, esse é o chamado jogo de soma zero. Precisa dar uma soma zero para a gente poder sair desse ciclo reencarnatório. Thaís, mas e se eu for muito, 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 muito bom e produzir muito, 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 muito punha? O que acontece? Eu volto aqui só para desfrutar do meu saldo positivo. Olha que beleza. Tem gente que está aqui só desfrutando. E aí que tá, você fala, nossa, eu até desconfio de quem seja, viu? Porque, nossa, tem umas pessoas aí que eu falo, meu Deus do céu, nada atinge essa pessoa. Ela não precisa trabalhar, ela ganha dinheiro, ela tem uma família feliz, ela nunca teve uma doença, não sei o que. Será? Pode ser essa pessoa aí que habitou seu pensamento, né? Porque tem umas pessoas que deixam a gente meio indignado, fala, caramba, o que acontece com esse ser que tudo dá certo, né? Enfim, que tudo flui, tem essas pessoas que estão aqui desfrutando. E, inclusive, dentro do mapa astral védico, é possível a gente saber quem são essas pessoas, porque existe lá uma determinada configuração, né, astral que coloca com clareza que essa pessoa está nessa condição, tá? Então, já vou avisando para vocês, não sou eu, essa pessoa. minha configuração lá astral me diz que eu tenho aí bastante punha para botar em dia aí para zerar a conta, né? Porque algumas situações aí eu tenho de resgate, né? Mas tem pessoas sim que estão aqui desfrutando, tá? E isso é um problema dependendo do nível de discriminação da pessoa, sim. Tem gente que acha um saco, tá aqui só para desfrutar, não vê graça nenhuma, né? E, inclusive, tem pessoas que estão nessa condição de desfrute muito, muito claras e que tiram a própria vida porque não vem sentido nisso. E aí, o que acontece? Criam papa karma. E aí tem que voltar para resgatar. Ou seja, é um ciclo que é uma pegadinha eterna, né? A gente só precisa ter discernimento e entender que lugar estamos e que estamos buscando zerar o jogo. Tá? Então, ele é onisciente, né? Essa consciência, é senhor de todas as mentes, transcendente por si mesmo existente. Então, ele somos nós, a consciência. Tá? E uma vez que nós somos a consciência, nós não somos mais afetados por papa e punha. Então, os seres iluminados, segundo o Vedanta, né, aqueles que conseguiram deflagrar essa verdade, viver nessa verdade do ser, da consciência, não estão mais sujeitos, eles zeram o jogo e não pontuam mais, mesmo manifestados. Né? Então, mas Thaís, como que dá para
para continuar manifestado aqui, né? Então, eu me iluminei e continuo manifestado aqui, como é que eu não vou produzir nada? Provavelmente você vai produzir a mesma quantidade de papa e punha, ou seja, coisas irrelevantes que no fim das contas vão continuar dando soma zero durante todo o dia, contabilidade diária, tá? Então, essa é a forma mais óbvia que eu vejo de continuar essa manifestação zerando o jogo todo dia. Porém, o nosso objetivo deve ser esse, né? A gente conseguir ter uma visualização diária dessa contabilidade de papa e punha. Inclusive, quem já fez aqui a iniciação do Kriya, né? O Kriya Yoga, que é uma das práticas do Karma Yoga, né? Aquele que quer tomar ações corretas, o Kriya tem um checklist que é tipo uma contabilidade diária do que das suas ações, né? Então tem um lado que é o lado bom, positivo, que você ganha pontinho, e o outro lado da folha é o negativo, né? E aí a ideia é que esse jogo, esse dia termine ali no mínimo zerado, né? Mas não negativado. Tá? Então, existem outras práticas que a gente consegue fazer para trazer isso com mais clareza. Mas, uma vez que a gente é consciência, nós não estamos mais sujeitos a papa e punha. Enquanto não somos consciência, é legal a gente saber o que é papa e punha para conseguir identificar isso no nosso dia a dia, né? E aumentando a nossa potência de discriminação. Esse é o nosso objetivo, inclusive com esse estudo. Despertar, fomentar e nos ajudar a ter esse discernimento diário. Né? Na verdade, não é diário, é do 24 horas por dia, né? O discernimento da vigilância. A vigilância com discernimento, né? Como vocês queiram chamar, mas a ideia é que enquanto estivermos em estado de vigília, né? Que é acordados com os olhos abertos, nós estejamos também em estado de vigilância discriminativa, dentro desses princípios que a gente está aprendendo aqui como uma verdade. Ok? Alguém quer comentar algo sobre essas duas últimas partes da Upanishad? 7 e 8? Não? Acho que uma está bem linkada com a outra, né? Acho que não tem nada conceitualmente mais complexo. Então, a gente vai pausar aqui na página 42, item 9. Ok? A gente completa aqui 1 hora de Sangha e aí a gente pode dar continuidade a partir do item 9. Diga, Cid. Então, só aproveitar que já estamos aqui, eu não tenho um livro ainda. Você tem ou compro lá? Porque eu vi que o frete é um pouquinho caro. Então, justamente a gente fez a compra coletiva para dar uma diminuída do frete. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos últimos exemplares, se eu tenho algum sobrando, tá, Cid? Inclusive, hoje eu comecei a fazer isso. Eu até vi o da Rê, né? Que eu vou mandar para ela sexta-feira. Aí eu vejo quem mais que falta pegar. Se tiver algum aqui, eu já te falo. Tá bom? Tá joia. Obrigado. E aí, mais alguém quer trazer algo? Tá bem claro para vocês? Sim, quem está chegando por agora, está tendo alguma dificuldade de assimilar alguma palavra, algum conceito? A ideia é que a gente esclareça ao máximo aqui para quem acaba de chegar, porque para a gente é sempre um prazer repetir alguns conceitos, porque mesmo aqueles que já estão há algum tempo trabalhando nisso, né, buscando esse conhecimento, a gente aprende mais e reforça essa verdade. Então, assim, não hesitem, sabe, em perguntar, levantar a mão e falar, Thaís, olha, isso aqui eu não entendi direito, esse conceito, como é que eu aplico isso na vida? Porque justamente o objetivo dessa Sangha é a gente facilitar a aplicabilidade desse conhecimento no dia a dia, né? Fazer essa ponte para que se torne
aplicável mesmo, para que a gente consiga fomentar essa etapa que a gente chama de contemplação, né? Que é humana, né? Dentro do processo de aprendizagem, né? Que é a segunda parte, ouvir e depois contemplar. Vocês só vão conseguir contemplar se vocês, nessa escuta, conseguirem perceber e entender o conceito, né? É óbvio que tem uma coisa ou outra que fica mais difícil de caber, de se encaixar na nossa mente. A gente faz um processo de desconstrução que às vezes é mais gradativo, né? Mas a ideia é que a gente encerre a sanga com vocês percebendo a ideia central, minimamente, tá? E também tem o grupo lá, vocês podem, se vocês quiserem olhar de novo o livro, né, fazer alguma leitura e tiver alguma dúvida, coloquem no grupo, que a qualquer tempo tem alguém ali para contribuir, tá? Com o desenho, né, desse conceito para vocês, tá bom? Diga, Gabi. Só complementando essa parte dos termos, assim, que às vezes, até mesmo, por exemplo, eu tô desde, sei lá, do primeiro livro e tem coisas que às vezes eu não consigo assimilar. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas eu compartilhei hoje mesmo um link lá do site da Glória, que eu achei interessante para quem quiser ler, porque são as pessoas que mandaram as dúvidas para eles responderem. E tem muita coisa específica de Vedanta. Então, até esses termos, Atma, Brahman, que às vezes a gente não está falando, mas não usa esses termos, eu achei legal, assim, mandei lá para quem quiser ver, eu recomendo, achei bem, bem legal, assim, as perguntas que tem são bem bacanas, assim. Eles escolheram lá. Sabe que você falou isso? Eu me lembrei também que a gente tem um glossário que a gente começou. Acho que a Fernanda mandou. Ela colocou em lá, PDF, né? Mas se alguém quiser, eu posso resgatar, que eu também tenho. Eu acho que ela mandou na época que alguém pediu o PDF do livro, do primeiro da Essência. Aí eu mandei o livro da Essência, acho que a Fernanda mandou o glossário, mas se alguém quiser e não tiver ainda, sinaliza lá no grupo que eu posso resgatar aqui o PDF, porque isso também ajuda bastante, né? Você volta lá e lê os termos, acho que é legal. Perfeito, Gabi, gratidão. Bom, pessoal, então agradeço. Cid, diga, Cid. Só uma perguntinha rápida, assim, enfim. Um conceito que eu não entendi claramente ainda é Ishvara, a diferença de Ishvara para Brahma. Basicamente, esse é o conceito mais difícil de entender. Inclusive, tem um capítulo inteiro lá do Bhagavad Gita que fala só disso. Mas espera aí que eu vou te explicar. Deixa eu só ligar aqui o computador que a bateria está. Bom, então assim, Cid, o que para a gente é mais fácil entender, tá? É que Ishvara, ele, inclusive, tem alguns lugares que chama tudo de Ishvara. Tem algumas leituras que chama Brahman de Ishvara também. Mas dentro dessa estrutura que a gente tem visto aqui, da própria Glória, do Bhagavad Gita, é assim, Ishvara é uma parte de Brahman que tem capacidade de manifestar. Então, ele é manifesto. E Brahman é imanifesto. Tá? Então, por ser manifesto, ele é chamado também de criador. Então, Ishvara, segundo a estrutura, né, de uma forma bem básica, para te ilustrar, é assim, Ishvara, ele tem a capacidade de criar Maya, que projeta esse universo aparentemente real. Tá? Então, Ishvara é o manifestador desse princípio de Maya, que é o princípio da ilusão, da projeção desses cenários que a gente vive que são aparentemente reais. Então, em tese, tudo que está manifestado, né, todos os planetas, todas as galáxias, enfim, todo o universo é regido por Ishvara. Tá? Já Brahman, ele é considerado um mar e manifesto.
tá? Então, Brahman não faz nada. Ele simplesmente exatamente, tá? Então, Tá. Ishvara é e está. Brahman só é. Basicamente isso. Tá. Tipo, Tá bom. numa hierarquia, o Ishvara é o copiloto da coisa, né? Que ele que faz a coisa acontecer e Brahman, na verdade, não toma decisões. Perfeito. É isso. Tá bom. Obrigado. Então, mais alguém tem alguma dúvida? Bom, então, sendo assim, eu agradeço, reverencio vocês, essa companhia, essa busca, né, que nos coloca nesse lugar aqui de fomento, de comunidade, de lugar comum, né? Então, sou muito feliz por ter vocês aqui me auxiliando nessa busca e sentir, né, essa troca, esses auxílios mútuos. E então, com esse espírito de gratidão, convido vocês a trazerem o mantra Purnamada, que significa o mantra da plenitude, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a todos, mais uma vez. Tenham uma ótima noite. Vou disponibilizar o quanto antes para vocês essa gravação, para quem quiser rever, tá bom? E até terça que vem. Beijos. Gratidão, boa noite.